aqueles as pessoas que vão depois acompanhar mensagem na internet, nos nossos canais, sejam encorajados e abençoados pela palavra de Deus. Nesses próximos finais de semana, vai ser projetado o nosso tema. Eu quero trabalhar um pouco com vocês a temática do centenário. Todos nós lembramos, na realidade são 3 temas, englobam essa temática do centenário. O primeiro tema é gratidão, é isso que eu quero falar um pouco com vocês nessa noite, a partir de um texto, uma das narrativas mais lindas encontradas nas Escrituras. Nos próximos 2 finais de semana, então, nós trabalharemos o tema identidade e depois a missão. Certamente tem muita coisa para ser falado e trabalhado, inclusive é impossível esgotar esses 3 temas numa pregação dominical. Inclusive, eu acredito que esses temas, eles deveriam ser num outro momento. Acho que cada igreja local deveria trabalhar esses temas, linkando com o momento que a Igreja Holiness vive e também fazendo um link essencial com aqueles 5 pontos que nós trabalhamos, que a liderança da igreja se reuniu agora no início de agosto, naquele encontro do simpósio, onde foi trabalhado. Então, acredito que isso é um link importante que nós precisamos trabalhar. O texto bíblico, como base que vai nos guiar, nós vamos lê-lo agora, e depois também eu vou entrar em alguns pontos. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 11 ao 19. Lucas 17, 11 ao 19. Na NVI foi registrado assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém. Vou entrar um pouco mais nos detalhes desse texto, no desenvolvimento da mensagem. Mas nessa introdução, pode dar mais um enter, por gentileza? Isso. Eu quero fazer uma abordagem a partir do nascimento da Igreja Holiness.
Inclusive, nós tivemos ao longo aí desses meses o privilégio de ver alguns detalhes importantes. A Igreja Holiness, ela completou agora no último dia 15 de julho de 2025, 100 anos de existência, de 100 anos de presença e atividade aqui no Brasil. E essa longa trajetória foi marcada pela imensa graça de Deus, que ao longo da história chamou homens, capacitou e os enviou para cumprir os seus propósitos. Também foi marcada pela consagração dos pioneiros que se colocaram à disposição de Deus e do seu reino, que buscaram a presença de Deus, foram sensíveis à voz do Espírito Santo e responderam o chamado de sair do Japão e virem para o Brasil, começar o trabalho de evangelização. O nascimento da Igreja Holiness foi humilde, marcado por muitas dificuldades, desafios. A Igreja Holiness, os membros da Igreja Holiness ficaram conhecidos como barulhentos. e isso foi uma característica. Eu sei que em cada contexto local é uma realidade, mas aquilo que fica, que é marca, que fica do nosso DNA, não se perde no tempo. É uma característica que está ali, está presente. E essa definição de barulhentos, certamente é porque estava ligado ao fervor dos irmãos quando eles se reuniam. Mas a igreja também foi marcada por muitas dificuldades, desafios. Na sua carta escrita no dia 31 de dezembro de 1927, dá um enter, eu acho que eu tenho eu coloquei aí, se eu não me engano, isso. Olha que interessante, irmãos. Quando eu estava relendo isso, já tinha lido, já estava relendo, é impressionante como essas palavras de Takeo Monobe, elas vêm como uma flecha no meu coração, como as palavras dele me encorajam. E abrem os meus olhos para enxergar à frente um horizonte que nós precisamos explorar, que a igreja precisa explorar. Olha só, no dia 31 de dezembro de 1927, ele mencionou o seguinte nessa carta: a tarefa diante de nós era algo que sem fé era totalmente impossível encarar. Em todo caso, concentrei-me em obedecer. Olha a marca da obediência na vida dos nossos pioneiros. O Senhor dizendo, vai, eu fui. E ordenando, faça, eu fiz. Escrita no dia 31 de dezembro de 1927. E a tradução do texto foi feita pela Keiko Mori e pelo pastor Kei Iwasa. Irmãos, quando eu leio isso, quando eu releio, eu me encontro com essas palavras de Takeo Monobe, pessoalmente não tem como isso não mexer comigo. Não só como ministro da palavra de Deus, como servo de Cristo, mas também como discípulo de Jesus. Porque quando eu me encontro com essas palavras de Takeo Monobe, eu vejo nela marcas de um discipulado verdadeiro. Vejo nela marcas da nossa identidade. Uma identidade marcada por compromisso. Uma identidade marcada por consagração. Uma identidade marcada por sensibilidade à voz do Espírito. Uma identidade marcada pela obediência.
a Deus. E isso certamente mexe com o meu coração. E me faz abrir os olhos e perceber que a missão continua e que diante de nós está um horizonte à nossa frente. E me faz também lembrar, irmãos, que se nós não obedecermos o chamado, Deus levantará pessoas que obedecerão o seu chamado, porque a missão continua. E aí, quando eu estava relendo o que ele escreveu, tem muito mais coisas, mais detalhes importantes na carta, recortei só esse pedacinho. Eu me lembrei da experiência gloriosa que Isaías teve no ano que o rei Uzias morreu. Lembra Isaías capítulo 6, verso 1 ao 8? Esse texto é um daqueles textos, vamos ler ele agora, que assim, que também, quando nós encontramos esse texto, quando nós olhamos a experiência de Isaías, não tem como isso não mexer conosco. E eu me lembrei dessa experiência, olha lá, Isaías 6, verso 1 em diante. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Olha a visão que Isaías teve. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Olha a confissão de Isaías diante da glória de Deus. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, olha só, ouvi a voz do Senhor conclamando. Essa palavra conclamar, ela é muito interessante, porque ela carrega em si o sentido, e quando eu leio, eu fico pensando, meu Deus, ela carrega em si o sentido de um brado, de um grito, de um clamor. E aí nós olhamos para o texto e vemos que quem está bradando a sua voz é o próprio Deus. Olha lá, olha só, e Deus está bradando, gritando. Olha o clamor de Deus: quem enviarei? Quem irá por nós? Irmãos, quando nós voltamos lá no capítulo 1 do livro de Isaías, nós vemos que esse livro, as profecias desse livro, elas foram as advertências nesse livro. As promessas de restauração nesse livro, elas tinham um destinatário, era o povo de Jerusalém, o povo de Judá, o povo de Israel. E quando eu olho para esse brado, eu fico pensando, meu Deus, Deus está bradando para uma nação inteira. E o brado dele consiste num chamado. Olha, quem enviarei? Quem irá por nós? E na sequência do texto há uma voz que responde. A voz de Isaías, que responde:
E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E pessoalmente dizendo, não vou entrar nos detalhes desse texto, para não me perder aqui na mensagem, mas pessoalmente falando, irmãos, maior, a glória maior que eu vejo nesse texto é quando o profeta ouve a voz do Senhor, porque ele estava vivendo no meio de uma nação corrompida, no meio de uma nação pecaminosa, no meio de um povo com o coração longe de Deus, um povo que havia se afastado do Senhor, abandonado o Senhor. Mas nesse meio tem um homem chamado Isaías. E para mim, a parte mais gloriosa do texto é essa: é quando ele ouve a voz do Senhor, no meio de uma nação inteira corrompida. E ao ouvir, ele responde e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Disposição, obediência diante do chamado de Deus. Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo. E olha que nós seguimos todo o livro de Isaías e nós vamos ver que Deus torna ele, a partir do seu chamado e da sua resposta, do seu posicionamento de obediência, Deus torna ele um dos maiores profetas que a nação de Israel viu naquele tempo. Ele se torna um canal E olha que Isaías sofreu, hein? Foi rejeitado, foi perseguido, tentaram contra a vida dele, foi tratado com cuidado, olha só, cuidado pelos inimigos, pelos caldeus, ao invés do povo de Israel, do seu próprio povo. Tentaram contra a sua vida, mas ele foi firme em obediência ao chamado de Deus. Eis-me aqui, envia-me. Eu fico pensando, quantos de nós hoje, irmãos, quantos dessa geração têm ouvido com sensibilidade a voz do Senhor? Mas a questão não é só ouvir. Quantos têm respondido o chamado de Deus? Senhor, eis-me aqui, envia-me. E eu fiquei pensando que a obediência para responder o chamado de Deus é o começo para se tornar um agente no cumprimento dos seus propósitos. É quando nós ouvimos e respondemos. E olha, irmãos, testemunho pessoal é pela fé, é por obediência. Me lembro quando eu ouvi a voz de Deus e respondi o seu chamado. Não se trata de nós, entende? Não se trata das nossas convicções, da nossa personalidade, não se trata da nossa capacidade, não é isso, irmãos. Aliás, não tem nada a ver com isso. Mas se trata da graça e da misericórdia de Deus e da presença dele que, ao responder o seu chamado, vai nos conduzindo pelo caminho. Amém? Vai nos capacitando, vai nos conduzindo à maturidade, a um crescimento, vai nos capacitando para exercer com coragem a grande missão. Olha as palavras de Monobi, aos nossos olhos, olha só, era uma tarefa impossível. Mas hoje, quando nós olhamos para os frutos de um chamado que foi respondido com obediência, nós vemos, irmãos, que nós estamos aqui. Cada igreja local, eu sei que a igreja é uma, mas cada igreja local, no seu contexto,
é fruto, é resposta de uma postura de obediência. E nós falamos aqui esses dias no estudo bíblico, as promessas de Deus, o caminho de Deus é difícil. Nós encontramos sim obstáculos, desafios, que são, aliás, muito maiores do que a nossa própria capacidade de encará-los. Mas quando nós obedecemos, Deus é fiel. Ele nos conduz. Ele abre portas onde não existe portas, irmãos. Ele abre caminhos e oportunidades onde não há caminhos e oportunidades. Sabe por quê? Porque a missão primordial é dele. O propósito é dele. E nós somos instrumentos, agentes, cooperadores com Deus na sua missão. Amém? Hoje, então, fazendo essa introdução, eu quero falar um pouquinho da gratidão. É uma palavra forte que certamente nos conduz a uma direção, um pensamento importante, especialmente à luz das Escrituras. Eu coloquei aqui que a gratidão, fiz algumas definições, e essas definições elas vão combinar para o texto de Lucas que nós lemos no início. Primeiro, que a gratidão, pode dar mais um enter, por gentileza, a gratidão está nos lábios e nas ações daqueles que se encontram com a graça e com a compaixão de Deus. Todos aqueles, que se encontram com a graça e com a compaixão de Deus, é inevitável, o coração deles é tomado por gratidão. A gratidão também, irmãos, está no coração, na alma, no fundo da alma, daqueles que reconhecem as grandes obras que Deus tem feito pelo seu povo. E quando eu me lembrei dessa definição, saltou um texto assim, o Espírito Santo iluminou um texto no meu coração, lindo. Eu quero ler com vocês, abra aí a sua Bíblia, Salmo 126. Salmo 126 é um cântico de peregrinação, conhecido também como cântico de degraus, cantado pelos peregrinos que viajavam rumo a Jerusalém e passavam por muitas tribulações, por muitos desafios, por muitos perigos ao longo dessa peregrinação, dessas estradas que eles percorriam. Mas esse salmo, irmãos, ele tem uma característica peculiar, porque ele evoca, ele traz aqui a memória, é o período que o povo retorna do exílio na Babilônia. Lembra? 70 anos de cativeiro, que havia sido previsto já pelo profeta Isaías, inclusive, depois Jeremias, lembra? E esse povo então volta do exílio, mas quando eles voltam do exílio, quando eles estão no exílio e voltam, é um povo que perde, irmãos, a identidade, que está longe da sua pátria. É um povo machucado, é um povo desconfigurado, ou desfigurado na sua identidade. Mas a gratidão, olha só, presta atenção, a gratidão, ela é um fruto, ela é linguagem de uma fé saudável. Nós vamos ver isso no texto dos 10 leprosos. E esse salmo traz isso à memória. Olha que coisa linda. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ou a Jerusalém, olha lá, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria.
Até nas outras nações, olha só, o que Deus fez reverberou em outras nações. Até em outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E aí vem, a partir do verso 4, um clamor por restauração. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Coisa maravilhosa, não é? Aleluia, olha só, gratidão. E depois eu vou fazer uma aplicação lá no final sobre a realidade da Igreja Holiness nesses 100 anos. Irmãos, o que Deus tem feito por nós e através de nós nesses 100 anos. Estávamos indo no fundo agora, antes de começar o culto, comentando sobre batismo que tem acontecido nas igrejas em alguns lugares. Irmãos, quanta gente Deus tem salvado. Quanta grandes obras Deus tem feito em nós e através de nós nesses 100 anos. E certamente o nosso olhar para isso deve ser atencioso, porque isso gera em nós gratidão, louvores ao Senhor. A gratidão, eu também anotei aqui, ela está nos lábios daqueles que prestam atenção na ação extraordinária de Deus, que muda totalmente a sua condição. E é inevitável nesse ponto eu não olhar para mim mesmo, para a minha vida, e você faz um exercício e olha para a sua vida, quantas coisas grandes Deus fez na sua existência. A boa obra que Ele começou em você, em mim, em nós, e que há de ser concluída até o dia de Cristo Jesus, essa obra continua. Quando nós paramos, quando nós começamos a prestar atenção, nós vislumbramos as ações extraordinárias que Deus tem feito em nós. E aí, essa realidade, eu vou fundamentar nessa narrativa que, para mim, é uma das mais lindas das Escrituras. Nós lemos Lucas, capítulo 17, que nos ensina que a gratidão é fruto daqueles que são alvo da misericórdia de Deus. E se você está aqui, preste atenção, é porque você é alvo, é porque eu sou. Nós somos alvo da graça e da misericórdia de Deus. A cura desses 10 leprosos, irmãos, tem muita coisa. Eu selecionei aqui alguns pontos. Esse texto é fantástico. Porque a cura desses 10 leprosos mostra que a gratidão, preste atenção, é a linguagem de uma fé saudável. Se você olha para o texto, volta lá em Lucas 17, você vai perceber que todos os 10, todos demonstraram fé e foram curados. Mas apenas um voltou para agradecer. E Lucas é detalhista, hein? E relata, olha, esse único, ele era samaritano. E Jesus se refere a ele como um estrangeiro no texto. E alguns destaques que eu fiz dessa narrativa. Primeiro, é que o primeiro elemento da fé que aparece aí no texto é o reconhecimento. É quando nós reconhecemos que nós precisamos da compaixão de Deus e nos movimentamos na sua direção. Olha só o verso 13. Verso 12 também. Ao entrar num povoado, Jesus estava se deslocando para Jerusalém. Ao entrar num povoado,
10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância, vou falar disso daqui a pouco, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O que eu vejo aqui, queridos, é que o primeiro elemento da fé que esses leprosos nos ensinam é reconhecer que nós precisamos da compaixão de Deus. E quando nós reconhecemos, nós fazemos um movimento intencional a partir desse reconhecimento. Quantos de nós temos reconhecido ao longo da caminhada que nós precisamos da compaixão de Deus? É reconhecer que a única esperança para o dilema e sofrimento que nós estamos enfrentando, no caso desses leprosos, mas fazendo uma aplicação à nossa realidade, é reconhecer que a única esperança para os nossos sofrimentos, para as nossas aflições, para os dilemas que nós enfrentamos na vida, nós encontramos plena solução em Cristo, em Jesus. Ele é a nossa solução, Ele é a nossa resposta, Ele é a nossa esperança, irmãos. E aí, eu abordei aqui, eu incluí aqui, a realidade dramática que as pessoas afetadas pela lepra, que inclusive eram várias doenças na pele, que as pessoas sofriam naquele tempo, e eu anotei aqui a realidade dramática dessas pessoas. Por exemplo, elas eram isoladas, elas vivenciavam no dia a dia um isolamento social. Elas não podiam se aproximar das pessoas. É por isso que o texto diz que eles ficaram a certa distância de Jesus. E gritaram pedindo piedade, gritaram clamando por socorro, por compaixão de Deus. Lá em Levítico, eu não vou entrar nesse texto, mas se você quiser anotar e acompanhar depois, Levítico capítulo 13, versos 45 e 46, Moisés vai registrar que essas pessoas, nessa condição, usavam roupas rasgadas. Era uma forma de... andavam descabelados. Cobriam a parte inferior do rosto e gritavam: impuro, impuro. Era uma forma de diferenciar eles do restante da população. Olha que humilhação, irmãos. Contudo, olha lá o verso 14. Os humilhados e excluídos são vistos e ouvidos por Deus. Olha que coisa maravilhosa. Lucas registra que Jesus vê e ouve o clamor desses 10 homens, desses 10 leprosos. Sabe por quê? Porque eles estavam na mira do olhar misericordioso de Deus. Sabe, irmãos, aqui tem uma grande lição para a igreja nesse tempo presente. Se Deus olhou com compaixão para os excluídos, se Deus ouviu o clamor dos excluídos e humilhados, nós como igreja também precisamos ouvir. E olha, eu não quero ser eu não quero fazer uma colocação aqui ingênua. Mas eu quero dizer, irmãos, que olhar, ouvir o clamor dos excluídos é uma grande tarefa
nós temos pela frente. Certamente é um caminho de dificuldades, irmãos. É um caminho de grandes desafios. Mas eu repito, se Deus ouviu, se Deus viu o clamor dos excluídos e humilhados, a sua igreja precisa ouvir. E aí, vai seguindo o texto, dá uma olhada aí na sequência. A resposta de Jesus, presta atenção, é muito interessante. A resposta de Jesus diante do grito de aflição e do sofrimento dos leprosos é muito interessante. Olha o que Jesus responde: vão e se apresentem ao sacerdote. Como é que a gente consegue entender isso de uma maneira correta e mais completa no texto? Quando a gente faz uma correlação, um link, uma ponte com o Antigo Testamento. 2 textos, Levítico capítulo 13, abre comigo esse texto. Levítico 13, versos 1 ao 3, e depois Levítico 14, 1 ao 4. Levítico 13, disse o Senhor a Moisés e a Arão, presta atenção, quando alguém tiver um inchaço, uma erupção, ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão, ou a um dos seus filhos, que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco, e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Olha só. Muito interessante a resposta de Jesus. Vão apresentar-se ao sacerdote. Essa apresentação, vamos entender um pouquinho aqui, rapidinho. Ela consistia em 2 etapas. Interessante porque o sacerdote, naquele tempo, ele exercia uma espécie de medicina. Medicina sacerdotal. E as pessoas da comunidade eram levadas a eles e eles faziam um autoexame na pessoa. E esse exame, essa apresentação, ela consistia em 2 etapas. A primeira era um exame da parte do corpo afetado. E se comprovados sintomas típicos, está aqui, pele brilhante, pelo branco, pele funda, a pessoa era declarada impura. Significava isso: isolamento social, roupa rasgada, cabelo desarrumado, parte inferior do rosto coberta, ou seja, isolamento, exclusão da comunidade. Até que, se você for ler a sequência do texto, você vai perceber isso. Até que ela fosse curada, passasse por um ritual de purificação, está lá em Levítico 14, nós vamos ler daqui a pouco, e fosse reintegrada no convívio social novamente. E a segunda, nós vamos ler agora, era para comprovar justamente se a pessoa estava curada. Olha que interessante, Levítico 14, 1 ao 4. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Preste atenção. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas,
um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Esses eram os elementos utilizados, depois está toda a sequência no texto, não dá tempo de ler. Esses eram os elementos utilizados no ritual de purificação. O que me chama a atenção quando eu olho para o texto de Lucas é que no caso desses homens, eles já estavam leprosos. Presta atenção. Eles já estavam leprosos. Ou seja, isso significa que eles se apresentariam para comprovar que já estavam curados. Aleluia. Olha o poder da palavra e da autoridade do Senhor Jesus. É como se Jesus dissesse para eles: olha, podem ir. Vocês já estão curados. Vocês serão curados. E o que o texto diz? Que no caminho, enquanto eles estavam indo, eles foram purificados. Aleluia. Glória a Deus. E aí, a lição de fé que nós aprendemos com esses 10 leprosos, eu listei ali, ó. Primeiro, fé tem a ver com obediência diante da palavra de Jesus. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Fé, vou repetir, tem a ver com obediência diante da palavra de Jesus. E a obediência, ela envolve ação. Olha que interessante. Não é uma obediência cega, percebe? Não é uma obediência cega, pelo contrário, à luz desse texto, é uma obediência que envolve uma ação consciente e confiante naquele que falou. Quem falou para eles irem? Jesus. O próprio Deus ali com eles. Vão e apresentem-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Fé é obediência diante da palavra de Deus, ainda que os desafios e o sofrimento e as aflições sejam maiores daquilo que nós podemos imaginar. E outra coisa que me deixou intrigado nesse texto, irmãos. Eu fiquei pensando que com uma palavra de autoridade, você já pensou nisso? Apenas uma palavra de autoridade, Jesus podia curá-los. Sim ou não? Sim, com certeza. Porém, o que ele fez? Ele mandou que eles se apresentassem ao sacerdote. Isso envolveria uma resposta ativa diante da sua ordem para que o milagre acontecesse. Sabe o que eu fiquei pensando, irmãos? Se nós não nos movimentamos, nós não vemos o milagre de Deus. Se aqueles 10 leprosos não tivessem se movimentado a partir da ordem de Jesus, eles não teriam sido curados. E eu fiquei pensando além, que a cura que nós precisamos está em Jesus e na sua palavra de ordem. Porém, a movimentação é responsabilidade sua, é responsabilidade minha, é responsabilidade de cada um de nós. Por mais difícil que seja a sua aflição, por mais que o nosso próprio coração, que a Bíblia ensina que é enganoso, tente nos enganar, tente escurecer a nossa fé, quando nós nos movimentamos, preste atenção, a partir da palavra de ordem de Jesus, o milagre pode acontecer.
Pode dar mais um enter, Cleison, por gentileza? E eu também fiquei pensando, irmãos, que essa cura não diz respeito apenas às doenças do corpo. No caso que o texto específico, é claro, eles tinham doenças no corpo, uma doença no corpo. Mas essa cura que muitas vezes nós precisamos, queridos, não diz respeito apenas ao físico, mas também cura na alma, onde somente Deus pode ver e curar. Quantas vezes nós, fazendo uma aplicação na vida da igreja, e aí você, é inevitável, pensa em você mesmo, mas também nós podemos pensar no corpo como um todo. Quantas vezes, irmãos, a igreja está doente na alma? Mas se nós não reconhecermos essa doença, essa apatia, e não buscarmos em Deus a solução, nós continuaremos doentes. E eu quero fechar fazendo uma aplicação prática desse texto para a nossa realidade como igreja centenária. Irmãos, nós somos uma igreja centenária. Quando você pensa nisso, o que vem à sua memória, sua mente? Somos uma igreja centenária. Essa aplicação envolve diretamente o nosso tema, gratidão, como linguagem de uma fé ativa e saudável. A gratidão, irmãos, precisa ecoar do nosso coração para fora, ao comemorarmos esses 100 anos de história. Amém? E olha, eu vou ser sincero para vocês. Eu espero que assim como aconteceu no Salmo 126, que a gratidão da igreja Holly nesses 100 anos reverbere para bem longe das nossas quatro paredes, da nossa estrutura, reverbere para bem longe, a fim de que muitas outras igrejas, muitas outras pessoas glorifiquem, louvem a Deus pelas grandes coisas que Ele tem feito em nós. E diante disso, o nosso olhar se volta, lógico, principalmente para Deus e para suas ações misericordiosas ao nosso favor ao longo desses 100 anos. E aí, algumas perguntas, isso eu deixei ali, são extremamente necessárias para nós nesse momento. Primeira, o que Deus tem feito nesse tempo? Nós temos percebido? Nós estamos sendo gratos e nós estamos respondendo à sua obra nesse tempo? Segundo, a igreja tem se movimentado frente à sua responsabilidade? O que nós fazemos, irmãos? O que nós faremos a partir de agora? E aí, eu coloquei aqui entre parênteses, não vai aparecer aqui no telão, mas aparece para mim na tela do meu computador. Não podemos esperar resultados sem ações concretas. Lembra do Salmo, aquele que chora e semeia, aquele que semeia que chora enquanto semeia, voltará atrás com júbilo, trazendo os seus feixes.
O que mostra ali para nós? Não há resultado, não há colheita sem o plantio. Esse é o primeiro ponto, e nesse primeiro ponto eu anotei aqui que o impossível, uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração quando eu li e meditava no texto, é que o impossível é Deus que realiza. E quando eu lembro da experiência de Monobi, outros nomes, né, Juji Nakada, Charles Kalman, nós vimos aqui, inclusive a explanação do Luiz Elias foi joia. Ele fez uma abordagem muito mais ampliada do que a minha, inclusive. Muito mais profunda e detalhada do que a que eu fiz anteriormente. Mas quando eu olho para a vida de Takeo Monobi, irmão, uma coisa que eu fico pensando, será que ele, quando deu o passo de fé, será que ele imaginava que a igreja Holiness um dia chegaria aos 100 anos? E aí, eu me lembrei, e o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, eu corri anotar para não esquecer. O impossível é Deus que realiza. Aquilo que nós olhamos, irmãos, os desafios que estão diante de nós, aqui em Três Lagoas, e em outros contextos, mas o desafio que está diante de nós, aquilo que o cenário que nós olhamos, desafiador, dificuldades que muitas vezes estão além do nosso alcance, que para nós é impossível, para Deus não é impossível, porque o impossível é Ele que realiza. Porém, aquilo que está na esfera do alcance da igreja é nossa responsabilidade fazer. E o segundo ponto dessa aplicação, o Espírito Santo me conduziu a olhar para os nossos líderes. Mas olhar para eles, irmãos, não como homens perfeitos e completos, porque não existe homens perfeitos e completos. Mas olhar para eles como a Bíblia nos ensina a olhar para os nossos líderes humanos. E olha, eu vou falar para você como a nossa perspectiva, como a perspectiva da igreja como um todo tem sido contaminada, a igreja tem dado um olhar com peso pecaminoso para os nossos líderes. Há uma perspectiva no meio cristão evangélico, irmãos, distorcida em relação a homens. Porque homens são de carne e osso. Porque homens, qualquer homem, está sujeito a limitações, a erros e pecados. E quando nós vemos, por exemplo, no meio evangélico, um grande homem de Deus que é visto com um olhar de admiração e cai no pecado, aquilo parece que para nós é o fim do mundo. Mas nós não podemos esquecer que são homens de carne e osso, limitados, fracos, filhos de Adão, sujeitos ao pecado, como qualquer outro. Mas a Bíblia, irmãos, ela nos leva a um olhar saudável diante dos nossos líderes. E é esse ponto, nesse segundo ponto aqui da aplicação, que eu quero trabalhar com vocês. E o texto que me dá base, que nos dá referência para isso, abre aí comigo, Hebreus capítulo 13.
Olha o que o autor, olha a instrução do autor de Hebreus para nós. Ele nos ensina a olhar para os nossos líderes, a fazer um exercício saudável, a olhar para eles com uma perspectiva saudável. Olha só, Hebreus 13, 7. É o capítulo final da carta, considerada uma epístola geral de orientações gerais. E ele está no final da carta, e no final da carta, normalmente, eles reservavam para fazer as palavras de exortação, ou seja, de encorajamento para a comunidade. E é nesse momento de encorajamento que ele traz uma instrução valiosa para nós. E eu quero fechar com isso. Olha só, essa orientação ela é clara. E ela aponta 3 pontos importantes para nós. Hebreus 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes. Olha só. Lembrem-se. Isso é um exercício que nós precisamos fazer com frequência, irmãos. Isso é um exercício que nos leva a olhar para os nossos líderes com um olhar saudável, numa perspectiva correta, como a Bíblia nos ensina, não exaltando homens, mas exaltando a Deus. E olha só, lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram, ou em outra versão, que lhes ensinaram a palavra de Deus. Aqui está o primeiro ponto, o primeiro olhar, como nós devemos olhar para aqueles que nos lideram. Lembrar deles, porque eles nos ensinaram a palavra de Deus. Irmãos, o ensino da palavra de Deus exige dos líderes um alto preço. Eles precisam, nós precisamos estudar, dedicar tempo, consagrar a vida, preparar, ensinar a palavra com fidelidade. Agradecer os nossos líderes, reconhecer o esforço e o trabalho deles é uma instrução bíblica. Eu já falei aqui, não vou repetir, mas eu já mencionei, irmãos, como eu sou grato pelos líderes que me ensinaram. Hoje eu me lembro, alguns deles já se foram. Alguns ainda estão nativos, espero que continue por um longo tempo. Como eu me lembro dessas pessoas com gratidão. Pessoas que dedicaram tempo, esforço, para me ensinar a palavra, para caminhar ao meu lado. Isso gera certamente gratidão no nosso coração. E se nós olhamos para os nossos pioneiros, esse é o nosso olhar, um olhar de gratidão. Por todo empenho, todo esforço, toda dedicação e trabalho que eles tiveram para que nós estivéssemos aqui hoje. Aleluia! O segundo ponto desse texto, desse único versículo, olha só, observem o seu testemunho, o seu exemplo de vida. São as ações que comprovam um testemunho autêntico. Não é? Mateus 7, eu não vou ler esse texto, mas Mateus capítulo 7, versos 15 e 18, Jesus nos ensina a identificar os falsos profetas. Ele diz, olha, uma árvore boa não pode produzir frutos ruins. Cuidado. Porque no nosso tempo como igreja, existem lobos disfarçados de ovelhas. E o terceiro exercício que nós precisamos fazer, imitem a sua fé. E eu fiquei pensando, irmãos, que tipo de fé nós imitamos? Uma fé boa, consistente ou uma fé ruim? A fé que deve ser imitada
é aquela cujos frutos procedem de uma vida transformada. Amém? A fé digna de imitação é marcada por obediência e não por discursos bonitos. Eu fico impressionado nesse tempo presente. Fico assustado, fico indignado, muitas vezes entristecido. Como multidão de pessoas estão seguindo aqueles que têm um discurso bonito e apenas um discurso bonito. Já percebeu isso no meio evangélico? Líderes prematuros, vixe, bem prematuros, que são lançados no palco evangélico com um discurso bonito. O que tem acontecido? Tem arrastado multidão de pessoas. Mas a questão é, o discurso é bíblico? O que eles pregam, ensinam, tem transformado a vida deles? O que eu prego, o que eu ensino tem transformado a minha vida? Quando vocês olham para mim, observam a minha vida, vocês veem um homem transformado? E por fim, a fé digna de ser imitada. Preste atenção, eu vou fechar com isso, eu vou fechar com um dos textos mais extraordinários que eu encontro nas Escrituras. A fé digna de ser imitada é marcada por uma vida inteira de obediência e perseverança. Pastor, qual o texto? 2 Timóteo 4:7. Paulo escrevendo para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. São esses exemplos de fé que a Bíblia nos ensina a imitar, irmãos. Feche os seus olhos por um instante. Aqueles que vão nos acompanhar, mais uma vez, fica o convite para você. Que você seja abençoado e encorajado e instruído pela palavra de Deus. Um forte abraço no seu coração. E nós que estamos aqui